Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está conosco aqui no nosso canal. Mais um dia começando a leitura da palavra de Deus, mais essa terça-feira com o nosso Deus no controle de tudo. Que maravilha, né não? Bênção pura. E ontem era para eu ter lido a autoria e data de Samuel, né? Primeiro Samuel, e eu não fiz, então farei hoje. Mas antes, quero parabenizar também o Hélio, né? Nosso participante aqui do canal, que fez aniversário ontem também. Hélio, parabéns, Deus abençoe você. E você que tem algum aniversariante, gostaria que a gente desse os parabéns aqui no nosso canal, põe aí. Também você que faz aniversário, coloca a data do seu aniversário para eu deixar anotadinho aqui, do ladinho, a gente deixar tudo aqui para a gente fazer aqui as nossas dedicações, parabéns, né, e tudo mais para vocês, tá bom? E as mamães, não se esqueçam de colocar aqui no nosso canal quantos filhos você tem, tá bom? Que eu quero homenagear uma mãe, nós vamos fazê-lo no sábado, né? Um sorteio aí, digamos, né? Para homenagear uma mãe em nome de todas as mães. Vamos lá? Autoria e data de 1 Samuel. Filho de Eucana e Ana, Samuel nasceu em Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim. Foi o último juiz e, após Moisés, o primeiro grande profeta de Israel, criador da escola dos profetas. 1 Samuel 10. Quanto à autoria, a tradição judaica afirma que os primeiros 24 capítulos foram escritos por Samuel, enquanto os capítulos finais teriam sido escritos por Natã e Gade. 1 Crônicas 29:29. Outra sugestão foi a do sacerdote Abiatar. Eles podem ter sido fontes importantes, mas tudo indica que a redação final teria sido posterior, antes da queda de Samaria. Há uma sintonia dos livros com a teologia do Deuteronômio. Samuel pode ter escrito em Ramá, onde viveu. Já as demais porções do livro podem ter sido escritas em Jerusalém. Muitos estudiosos creem que os dois livros receberam uma edição final posteriormente, antes da queda de Samaria ou até mesmo antes da destruição de Judá. 1 Samuel, juntamente com 2 Samuel, deve receber uma data posterior à divisão do reino ocorrida logo após a morte de Salomão, em 930 a.C., já que 1 Samuel 27:6 diz que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje, e por referências a Judá e a Israel, 1 Samuel 17:52. E como não há menção à queda de Samaria, o livro deve ser datado antes de 722 a.C. 1 Samuel cobre um período de 140 anos. Começa com o nascimento de Samuel, cerca de 1150 a.C., e termina com a morte de Saul, cerca de 1010 a.C. Então, vamos nós agora para a leitura de hoje, maio, dia 9, 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 17. Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagom. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagom e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Desta vez a cabeça e as mãos de Dagom tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto.
Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e aqueles que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povoados vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: Não podemos mais ficar com a arca de Deus, do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus e lhes perguntaram: O que devemos fazer com a arca de Deus, do Deus de Israel? Os governantes responderam: Levem a arca para a cidade de Gate. Então levaram a arca do Deus de Israel para Gate. Mas quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, exclamaram: Por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Gente, só uma observação. É interessante como eles temiam, né, a presença da arca por causa do que Deus fazia onde essa arca estava. Mas eles persistiam em adorar outros deuses e não se quebravam ao Deus verdadeiro, único e verdadeiro. Por isso, Romanos diz que são indesculpáveis todos os homens. Porque nunca vi desse jeito, né, gente? Como que pode deixar de adorar o Deus verdadeiro sabendo o que ele é capaz de fazer e continuar adorando imagens ali diante deles, né? Vamos que vamos. Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: Mandem a arca do Deus de Israel de volta para a sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade e um pavor mortal se espalhava por todo lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores e o clamor da cidade subiu até o céu. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses em território filisteu. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhes perguntaram: O que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta para sua própria terra. Eles responderam: Se vocês vão mandar a arca de Deus de Israel de volta, envie com ela uma oferta pela culpa, para que cesse a praga. Então, se forem curados, saberão que foi a mão de Deus, que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram os filisteus. Eles responderam: Uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus 5 governantes, façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, como os que devastaram sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para demonstrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Gente, o povo sabe quem é nosso Deus. O povo sabe que o nosso Deus é poderoso. Incrível isso. E ainda viram o rosto para Deus. Agora construam uma carroça nova e escolham 2 vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então, deixem as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que pesou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções.
Atrelaram 2 vacas à carroça e prenderam num curral os bezerros recém-nascidos. Colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro e os tumores de ouro. E de fato, as vacas não se desviaram nem para um lado nem para o outro, mas seguiram direto pela estrada para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho. Os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e os colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram tudo isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os 5 tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa eram presentes dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam as 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos 5 governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué, de Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu ali. Gente, só lembrando que esse Josué é outro Josué, né? Tem vários Josué na Bíblia. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor, e o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, este Deus Santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham buscá-la. Então os homens de Kiriat Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab numa colina e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram até Mispá, até um lugar abaixo de Betcar, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande
e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado, entre Ecrom e Gate, foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naqueles dias. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto de sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais. Primeiro em Betel, depois em Gilgal e por fim em Mispá. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. João 6, de 1 a 21. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Salmo 106, de 13 a 31. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito. Não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os despojos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Basta a gente voltar e lembrar, da leitura que nós fizemos quando o povo estava no deserto. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai fizeram um bezerro. Prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador,
que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo, e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos estes atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Provérbios 14, 32 a 33. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. Encerramos mais um dia a nossa leitura. Quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: eu falo o texto que nós estamos lendo para que, caso você queira acompanhar na Bíblia que você tem, você possa acompanhar. A versão da nossa Bíblia é a NVT. No entanto, é só a versão. As outras e qualquer outra Bíblia tem tudo isso que nós estamos lendo, tá? A questão, a diferença é só a versão. Ou seja, a linguagem é falada diferente, mas o contexto é o mesmo, tá bom? Então, quando eu falo os textos antes, você pode dar uma pausa, procurar na sua Bíblia e acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, tá bom? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, em nome de Jesus. Amém? Deus é justo e bom. Vamos?